Tem uma parada que eu já falo há algum tempo e esse tempo passa e cada vez mais me parece que é uma verdade. Gestão de pessoas é um assunto extremamente importante nas organizações. A gente está falando bastante sobre isso há muito tempo, mas ainda parece que é só uma modinha que tem por aí. Eu sou Rodrigo Monteiro, fundador da In-House HR, a sua escola digital para RH e formação de lideranças. Vem comigo para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Quanto mais eu converso, quanto mais eu falo com as pessoas, eu vejo sim que as empresas, os profissionais de RH, nós de uma maneira geral, a gente está se esforçando ao máximo para tratar as pessoas, gerenciar as pessoas da melhor forma possível. De 2020 para cá, com toda a confusão que a gente viveu com o Covid, com tudo que veio à tona durante aquele período, está ficando sim mais normal. Mas ainda parece que tem muita gente no mercado de trabalho que está querendo ignorar a importância que tem tratar bem as pessoas, lidar bem com as pessoas para poder fazer seus negócios entregarem os resultados que são esperados do próprio negócio. Sem pessoas não tem resultado no negócio e parece que a galera não está entendendo isso muito bem. Por exemplo, uma coisa que a gente fala bastante é sobre a experiência do colaborador. Ainda que se fale muito, eu tenho certeza que você aí conhece alguma história de que a experiência do colaborador parece balela ou aquela coisa que tem para inglês ver, sabe? A gente fala uma coisa e faz outra. Tem muita organização fazendo desse jeito. Alguns negócios ainda não conseguem acreditar que é criando vínculos emocionais com as suas pessoas que eles vão gerar esses tais resultados, que eles vão alcançar o sucesso. Eu não acredito em outra forma de maximizar as possibilidades e os resultados de qualquer organização que não sejam por meio das suas pessoas. E a gente fala muito aqui na In-House HR. Pessoas sustentam um negócio. E de tanto que a gente repete isso, eu acho que já não deveria ser novidade para ninguém. E esse número de organizações precisa aumentar. Por isso é o meu papel, é o seu papel como profissional de RH, como líder de equipe, a gente poder propagar essa ideia e testar e mostrar ali na prática que é fazendo desse jeito que as coisas realmente vão acontecer. Beleza, Rodrigo, mas e aí? Como é que eu faço isso? Pessoal, eu acredito que é criando esses vínculos emocionais e trazendo autorrealização para as pessoas, linkar ali os objetivos individuais de cada um com os objetivos da organização, é que a gente pode partir para um caminho de criar essa cultura. Então, bora aqui a 3 coisas que a gente pode estar fazendo para ajudar nesse processo. A primeira coisa é sobre mais relações humanizadas. Às vezes eu falo de um RH humanizado e as pessoas riem de mim porque, se é RH, se é recursos humanos, já deveria ser humanizado. É verdade, tem muito dentro da teoria nesse contexto. Só que a gente não pode esquecer que a gente vive uma evolução social e isso vai acontecer em qualquer parte da vida, inclusive dentro do contexto do trabalho. Ainda que se fale em recursos humanos, é muito recente a época do trabalho que tudo era processo, que tudo era resultado, que a gente não olhava muito para as pessoas. A teoria das relações do trabalho, ela vem evoluindo ao longo dos anos. Ainda era ali na década de 90, eu sei que não é tão ali para alguns de vocês que estão vendo esse vídeo, que a relação era totalmente diferente. E como eu falei aqui no início do vídeo, a partir de toda a confusão que a gente viveu com o coronavírus, de 2020 para cá, que essa questão da saúde emocional das pessoas está sendo tratada de forma mais clara por aí. Então, ainda que possa parecer redundante, é sim relações mais humanizadas. É a partir disso que a gente consegue criar esse contexto. Eu acredito não só por questões de crença, tá? Mas por ter visto isso na prática, ter vivido isso na prática com as minhas equipes, com a minha experiência profissional. Eu tenho certeza, se a organização criar uma cultura onde ela possa focar mais nas questões humanas e deixar o resultado, o processo, um pouquinho de lado, não é ignorá-lo. A minha mente de administrador nunca vai deixar isso acontecer. Mas deixar um pouquinho de lado, eu tenho certeza que as coisas podem se sobressair se a gente encontrar esse equilíbrio certo. Olhando para o humano, eu trago mais resultados. A segunda coisa que eu quero trazer é a gente não pode contratar por contratar. As empresas precisam prestar mais atenção nisso. O mundo do trabalho é cada vez mais complexo, as coisas são cada vez mais corridas, tem cada vez mais informação. E eu vejo ainda, não só nós do RH, mas o negócio pedindo isso para a gente, que as contratações sejam feitas no volume, na massa, na velocidade. Eu entendo que a gente precisa repor a entrada e saída de pessoas da organização com velocidade para poder dar o resultado que o negócio quer.
mas não dá para ser de qualquer jeito. Não contrate de qualquer jeito. Não contrate por contratar. Faça uma análise dos valores, da cultura da organização. Entenda o que vai ser importante para aquela organização na hora de escolher a pessoa. Tem algum material aqui já no canal falando sobre análise de cargo, descrição de cargo. É importante olhar o contexto do cargo, as suas funções e o que se espera da pessoa que vai fazer o matching com aquele cargo e vai fazer o match com a cultura, né? A gente fala do fit cultural, é fazer a pessoa se alinhar à cultura da organização. E tudo isso vai passar por um processo de contratação bem feito, desde do trabalho, da identificação do perfil da vaga, do perfil do profissional, até recrutar e selecionar esse profissional no mercado. Dê atenção. E uma terceira coisa, é claro que eu poderia fazer uma lista imensa aqui, mas é uma recompensa justa. Esse, sem sombra de dúvidas, é o ponto mais crítico que eu vejo. Eu consumo muito conteúdo de RH, especialmente no LinkedIn, vejo a galera que é e que não é de RH falando sobre o assunto. Infelizmente, a gente tem visto muito por aí organizações que acabam optando por uma política de pagamentos que não está alinhada dentro daquilo que é esperado do profissional, que é esperado do cargo, versus a recompensa que vai ser dada para ele. É muito importante que a gente ajude as organizações, a gente, profissionais de RH em especial, a equilibrar essa balança. Eu sei. Se você já é dono de empresa, se você vive esse contexto, não é simples no nosso país. A mão de obra, o trabalho, ele é um processo caro. Mas a gente precisa fazer um trabalho inteligente por trás disso para poder equilibrar a conta. Não é justo a gente prezar por uma situação onde não vai haver ali um equilíbrio entre a recompensa que a gente dá para a pessoa que está exercendo o cargo e todas as responsabilidades, cobranças que estão em cima dessa pessoa. Para a gente não esticar muito esse vídeo, vamos fechar nesses 3 pontos. Eu acredito fortemente que se a gente conseguir alinhar mais relações humanas no trabalho em relação aos processos, com equilíbrio e com moderação. Não contratar de qualquer jeito. Buscar fazer esse balanço para ter um fit cultural legal, ter um fit com o cargo do ocupante, com o cargo de uma maneira geral. A gente entender tecnicamente como é que desenha o cargo, como é que analisa o cargo. Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou colocar aqui para você poder acompanhar isso também. Fazer uma recompensa, uma remuneração, uma recompensa para as pessoas mais justa, equilibrar essa relação. Quando a gente trabalha esses 3 pontos, eu acredito que a gente começa a falar em exercer de verdade uma gestão de pessoas alinhadas. Fácil? Simples? Nem um pouco. Mas se fosse, não precisavam da gente, não precisavam do RH, não precisavam de líderes bem preparados para poder fazer as coisas acontecer. Tá bom? Trabalha isso na tua organização, trabalha isso aí na tua realidade, vê se faz sentido para você. Qualquer coisa, sabe que é só chamar. Tamo junto, até o próximo vídeo.